Aliás, ontem teve esse encontro do Lula com o Davi Alcolumbre, né? Antes de ele viajar. A Folha tá cravando essa informação. O Josias estava falando também sobre isso. A Kátia Seabra escreveu que o Lula se reuniu na segunda com o presidente, ontem à noite, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir essa indicação, né? E, claro, tem essa pressão do Davi Alcolumbre. Aí tem uma coluna também interessante da Dani Lima, na nossa página do UOL, também falando sobre essa atuação do Davi Alcolumbre e como que eles vão reagir caso, né, lá no Senado, caso o Messias mesmo seja anunciado. Os aliados veem Alcolumbre lavando as mãos se a escolha de Lula for realmente o Jorge Messias. Os aliados de Davi Alcolumbre dizem que não vão atrapalhar a tramitação da indicação de Lula para a cadeira de Barroso, porque é importante dizer que o Senado tem que aprovar, né? Vai sabatinar e tem que aprovar. Se for realmente escolhido Jorge Messias. Mas aí eu acho bom, o Sakamoto, que ele fala assim, mas tão pouco vão ajudar. Não vai atrapalhar, mas tão pouco vão ajudar. Então significa o quê? Vão de ladinho? Vai de ladinho? Vai de ladinho, vai de né? ladinho? Vai de ladinho, vai fazer a dança do caranguejo, assim, vai de um lado pro outro, vai de assim, ladinho. Esperando. O que aconteceu na prática, tão pouco vão ajudar, na verdade, é atrapalhar, porque se tão pouco não vão ajudar diante de uma oposição que quer atrapalhar, significa quem cruza os braços no momento em que o suposto aliado precisa de ajuda, na verdade, atrapalha. Né? Porque aí você não pode contar com a pessoa, na verdade, ela está se aliando a quem está causando problema. E não tenha dúvida nenhuma que o bolsonarismo vai tentar vetar qualquer indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Talvez não o Bruno Dantas, talvez não, ou um pouco menos de possibilidade do Pacheco, mas outros nomes, inclusive o Messias, certamente a oposição vai tentar vetar, né, para criar o caos, para criar problemas para o próprio presidente da República. E a partir do momento que a base, ou pelo menos os supostos aliados, dizem que, olha, a gente não vai ajudar, na verdade, vai atrapalhar. É pressão, Fabiola. O presidente da República tem a prerrogativa de decidir o nome do próximo ministro ou próxima ministra do Supremo Tribunal Federal. A gente tem falado nos últimos tempos muito sobre essa tríade, né? Pacheco, Messias, Bruno Dantas, que logo se apresentaram no primeiro momento, né, como os nomes, né, não que eles se apresentaram, mas foram apresentados como os nomes que estavam na mesa do presidente da República, com clara preferência de Jorge Messias. Lula, depois da prisão da Lava Jato, se tornou, digamos, mudou a forma como escolhe ministros do Supremo Tribunal Federal, ele quer pessoas da confiança dele, ficou traumatizado com Toffoli, na verdade, que era um ministro da extrema confiança dele, AGU como Messias, indicado para ele, assim, e que na hora que morreu o irmão dele, enquanto Lula estava preso, Toffoli não deixou que o presidente visse o corpo do irmão, disse que se quisesse ver o corpo do irmão, que o corpo do irmão fosse levado a um hangar para o Lula se despedir e aí daí volta depois para o velório o corpo do homem. Então isso é meio indigno, completamente indigno. O Lula não esqueceu, Toffoli tentou desde então fazer acenos para ele não esqueceu. E não só na questão pessoal, mas também na questão do próprio julgamento, né, do Lula. Né? O Lula também não... Ele está em paz, como ele mesmo diz, mas ele também não esqueceu que acabou indo para a prisão num momento em que a própria Suprema Corte confiou e chancelou demais a própria Lava Jato, a negação daquele habeas corpus de 2018, logo depois de uma pressão indevida do Exército Brasileiro, de membros do Exército Brasileiro contra o STF. Então, Lula, agora, eu não estou entrando no mérito se ele está certo ou está errado, né? Na minha avaliação, a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser pelos princípios mais republicanos possíveis e, neste momento, não há nada mais republicano do que a escolha de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, dado que apenas 9% do Supremo é de mulheres, é só a Carmen Lúcia, né? Então, na minha avaliação, o Lula deveria caminhar por lá, mas ele está procurando alguém da confiança dele, politicamente, pessoalmente. E aí, joga o Messias. E aí, com isso, o Senado vai ficar de mumunha. A questão é o que o Lula, Fabiola, vai entregar para o Alcolumbre para deixar ele menos chateado, né? A questão da liberação da prospecção do posto da pesquisa lá da margem equatorial pode ter entrado no cálculo também, porque é uma coisa que o Alcolumbre queria desde sempre.
Parece que essa reportagem da Folha está dizendo, inclusive, que Lula, antes de fazer o anúncio, ele queria bater um papinho ali com o Pacheco, né? Como uma forma de amenizar essa situação. Não quer ficar mal com o Senado, não quer ficar mal com o Alcolumbre. Então, segundo pessoas que estão aí acompanhando a discussão, Lula gostaria de ter uma conversa pessoal com o Pacheco antes de anunciar sua decisão, um gesto de consideração também, né, ao aliado. É aquele jogo político, né, Josias? Aquele jogo político. Essa história de que o Davi Alcolumbre vai lavar as mãos, isso é um prenúncio daquele jogo velho, o jogo da política, né, que no Congresso sempre uma mão suja a outra, né? Então, o Alcolumbre é mestre nessas artimanhas de obter favores de quem precisa dele, né? E o governo Lula, assim como o antecessor do Bolsonaro, também foi pródigo na concessão de favores ao Davi Alcolumbre, né? E ele se aproveita da posição privilegiada que ocupa, é presidente do Senado, preside, em consequência, também o Congresso, né? Agora, a última vez que na centenária história do Supremo Tribunal Federal, a última vez que o Senado rejeitou indicados para a Suprema Corte foi em 1894, ainda no governo do Floriano Peixoto. Então, já lá se vão mais de 130 anos. Então, francamente, imaginar que agora um escolhido do Lula será rejeitado pelo Supremo, depois de já ter engolido ali indicações muito mais precárias do que a do Jorge Messias, né? Seria algo muito surpreendente, porque, como disse, desde o Floriano Peixoto que não se tem ministro rejeitado para o Supremo, né? Indicações para o Supremo, e agora não vai acontecer também, Fábio. Pode ser que o Lula esteja querendo fazer esses salamaleques aí em relação ao Rodrigo Pacheco, que foi um presidente do Senado também, que teve um relacionamento com ele muito bom, né? E ele tem a pretensão de fazer ou de converter o senador Pacheco em candidato dele, Lula, com o apoio dele, ao governo de Minas Gerais. O Pacheco resiste um pouco e por isso ele estava com essa pretensão de virar ministro do Supremo, do TCU ou de qualquer tribunal superior que tivesse uma vaga em Brasília, porque ele parece estar meio fatigado de tentar a sorte das urnas. Não parece muito afeito à ideia de disputar uma nova eleição, mas pode ser que o Lula, com a sua capacidade de convencimento, consiga seduzi-lo, né? Mas, efetivamente, Fabiola, seja qual for o nome que o Lula escolher, é muito improvável que o Senado ouse rejeitar, porque se não rejeitou desde Floriano Peixoto, não vai ser agora que vai se tomar de valentia e recusar um nome escolhido pelo presidente da República.